Boa noite a todos. Retornamos para a nossa última aula do estudo do Livro dos Espíritos essa semana. Nós que estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando sobre relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Então, ontem nós vimos duas questões só desse subtítulo, a questão 291 e 292, então hoje vamos dando continuidade. Na questão 293, Kardec vai perguntar: conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Então, veja só. Nós estamos vendo sobre o ódio, né? Na primeira questão, 291, Kardec perguntou sobre a simpatia, sobre as afeições, né? Na 292, ele já perguntou sobre o ódio, e nós comentamos, então, que esse é um sentimento característico de espíritos imperfeitos. E agora, na 293, Kardec quer saber se eles conservam o sentimento, esse ressentimento, né? Quer dizer, ou seja, se após o nosso desencarne, a gente continua magoado, ou a gente continua ciumento, ou nós continuamos ressentidos, ou mesmo odiando. Basicamente, esse é o entendimento da questão de Kardec. Mas vamos, então, primeiro a resposta deles, para depois a gente comentar. Respondem eles a Kardec: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles simpatia, antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Kardec põe aí um comentário rapidinho dizendo: sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Bom, aqui, como em tantas outras questões, eu chamo a atenção de vocês para o caráter geral que Kardec observou na codificação, nessa feitura do Livro dos Espíritos, lembrando mais uma vez que ele estava trazendo a base da doutrina espírita. Não existiam livros anteriores a esse. Então, é mais do que óbvio para todos nós que era impossível colocar-se em uma única obra, no século XIX, absolutamente todas as questões e todas as situações relacionadas aos espíritos. Por quê? Porque nós somos uma infinidade de características de complexas situações. Essa é que é a realidade. Então, mais uma vez, eu volto a frisar para vocês que nessa resposta, quando Kardec fala que os espíritos não guardam ressentimento, ele está se referindo a espíritos mais equilibrados, espíritos já mais harmonizados, como em outras tantas questões que eu ponderei isso com vocês. Mas a realidade que se nos apresenta, não somente na literatura espírita que se seguiu à codificação, inclusive através da obra do Chico e de outros médiuns, de outros autores espirituais, nós visualizamos, nós constatamos de forma muito real nas reuniões mediúnicas que a realidade é diversa. A realidade é que, ao partir do mundo físico, a grande maioria dos espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas levam consigo ressentimento, mágoa, inveja, ciúme, ódio. Então, por que eu estou colocando isso para vocês? E por que eu frisei os espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas? Porque, via de regra,
Toda reunião mediúnica, ela é como um pronto-socorro. Então, nós não vamos ter muita frequência de mentores e de benfeitores e de espíritos já bastante equilibrados e harmonizados no plano espiritual. Não há necessidade da vinda deles, a não ser que eles tenham um ensinamento a passar. Um benfeitor que se manifesta, um mentor que passa uma orientação, mais diante, pelo menos nos últimos 10 anos. O que nós temos visualizado com a crescente necessidade da população encarnada e desencarnada, por conta dos seus destemperos, dos seus desequilíbrios, dos grandes dramas emocionais, psíquicos, a grande realidade que se apresenta é que os mentores tomam, digamos assim, muito pouco tempo das reuniões mediúnicas, permitindo que os atendimentos aos espíritos sofredores seja intensivo. Então, dada essa informação para vocês, nós precisamos compreender nessa questão, nessa resposta dos espíritos à questão 293, 2 pontos. Espíritos já equilibrados, mais harmonizados, mais evoluídos, mais maduros, não levam consigo essas más inclinações, esses maus sentimentos, principalmente porque já não os tinham no plano físico. Mas todos aqueles que carregavam consigo estas emoções, estas baixas emoções, estes sentimentos desencontrados, desequilibrados, desarmonizados, eles inevitavelmente vão levá-los ao plano espiritual. Se vão superá-los de forma mais rápida ou mais lenta, cabe ao universo pessoal de cada espírito desencarnante. Então, eu posso ter um pequeno desentendimento familiar. E quando eu desencarno, levando comigo este desentendimento, este desconforto emocional, vamos dizer assim, lá, após passar daquela primeira fase de adaptação do espírito, eu efetivamente, como a resposta diz, constato como foi boba a minha dissensão. Como eu perdi tempo precioso criando essa desavença, ou alimentando essa desavença, ou não voltando a perdoar, ou a ser perdoada, a conviver com aquela pessoa. Mas nós não podemos nos esquecer que existem espíritos que carregam estas emoções desencontradas em grande nível. Ódios profundos, uma inveja enraizada, um ciúme doentio. Então, é lógico que estes espíritos, ao desencarnarem, não deixam de lado, imediatamente, pelo menos falando, estas emoções desencontradas. Porque é o que eles são. Eu várias vezes já frisei aqui nos nossos estudos que nós desencarnamos exatamente na nossa forma final. Né? Se eu fosse desencarnar hoje, eu chegaria lá no plano espiritual exatamente com essas características da personalidade cristiana. Os meus medos, as minhas conquistas morais, os meus débitos, o tempo perdido, as tarefas executadas, tudo isso de hoje, eu chegaria lá exatamente levando. Passado algum tempo de adaptação, volto a frisar, é claro que eu vou continuar avançando e vou continuar revendo aquilo que eu preciso consertar, vou me sentir consciencialmente satisfeita diante daquilo que eu consegui realizar, enfim, eu vou conseguir. Não há um grande salto evolutivo, nem para mais, e também não há um grande salto evolutivo para as furnas. Nós somos o que somos. Imaginem-se, tira a vestimenta do corpo, os nossos sentimentos permanecem, os amores permanecem, os afetos, mas os ódios também permanecem. Então, eu volto novamente a frisar para vocês que em cada pergunta e resposta do Livro dos Espíritos é preciso pensar. E eu gosto muito de trazer essa realidade para a nossa situação, a que nós, muito possivelmente, iremos encontrar no plano dos Espíritos.
Porque eu, pelo menos, estou a léguas, a uma distância incomensurável de ser um espírito missionário, como Chico, como Maria Teresa de Calcutá. Eu não consigo ainda nem conceber essa capacidade de amar e de doar-se. Tem tantas coisas que pegam mais imediato para mim agora. Então, eu absolutamente sei que eu estou distante desta evolução, desta maturidade espiritual. Então, eu quero saber qual realidade eu vou enfrentar, qual realidade vocês vão enfrentar. É por isso que eu faço essa colocação. Vocês que estão acompanhando comigo desde a primeira questão, vocês já participaram de muitas falas minhas em que eu não discordo do que Kardec falou, em absoluto. E muito menos discordo da colocação dos espíritos superiores responsáveis pela codificação. Eu só acho de forma ponderada para que nós meditemos, pensemos e analisemos com lógica, racionalmente, as várias, inúmeras possibilidades que existem. Vamos continuar. Na questão 294, Kardec pergunta: a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Então, olha só, nós desencarnamos, eu fiz mal para fulano, fulano fez mal para mim, nós temos uma antipatia. Tá? Chegando do lado de lá, essa lembrança vai impedir que nós nos aproximemos? Respondem os espíritos. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, quer dizer, já aqui, nós podemos dizer que os espíritos estão respondendo consoante a evolução destes espíritos, objeto da pergunta de Kardec. Porque olha só, espíritos que são dados à prática do mal ainda não são espíritos libertos, ou espíritos mais evoluídos, ou espíritos maduros. Então, aqui nós estamos falando de quem? De nós. E de espíritos inferiores a nós. Então, nós, ao desencarnarmos, dependendo do grau da desavença, dependendo do grau da ofensa, nós vamos permanecer afastados até que haja uma iniciativa para a reconciliação. Questão 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Ele não está falando o sentimento de quem fez o mal, mas o sentimento de quem recebeu o mal. Percebam vocês. E aí, os espíritos respondem: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes, e vos persigam, até não honrarem outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Eu acho que não tem muito a falar sobre essa questão. Então, é muito simples. Eu fiz muito mal para fulano. Se fulano é moralmente mais evoluído, um espírito mais equilibrado, mais bondoso, ele naturalmente vai me perdoar. Isso por que eu falo naturalmente? Porque é uma questão de lógica. De espíritos mais maduros, o exercício do perdão, porque nós nos libertamos. Eu não sei se eu já falei aqui nos nossos estudos, mas em outros estudos lá no Cefacis, eu já frisei várias vezes. O perdão não é para quem nos fez o mal. O perdão é para mim. Eu quero me libertar e quero seguir. O meu perdão, a princípio, não vale muito para quem fez o mal para mim. Porque, efetivamente, ele só vai colher algum fruto quando ele se arrepender.
e quando ele se dispor a modificações. Agora, quando eu perdoo, eu corto o laço do ressentimento, da mágoa que me liga a ele. São laços energéticos, vibratórios. O amor liga, mas o ódio também liga. O afeto, a simpatia ligam, mas o ressentimento, a mágoa, o despeito, a inveja, o ciúme também ligam. Isso a gente está cansado de ver no nosso cotidiano, no plano material. Quantos crimes passionais, quantos crimes de vingança. E se não nos bastam a análise dos crimes relatados no plano material, aqueles de nós que frequentamos as reuniões mediúnicas, certamente já perdemos a conta dos espíritos, que não obstante, às vezes, já estarem há décadas no plano espiritual, não esquecem o mal. Não esquecem quem os feriu e buscam a vingança. Então, esse, basicamente, é o molde mais simples da obsessão. Mas nós vamos ver também a obsessão por amor, que é a fixação, obsessão por controle, enfim. Nós não vamos discutir agora a obsessão, não é o nosso caso aqui no estudo de hoje. Mas eu quero que vocês entendam que dependendo dos polos, quem fez o mal, quem recebe o mal, eu tenho resultados diferentes. Se eu faço mal para alguém bom que me perdoa, ele segue. Ele não fica preso a mim. Mas eu que fiz o mal continuo devedor perante a lei divina. Agora, se eu faço mal a outro espírito que também traz o mal nele, é muito provável que ele não me perdoe e se ligue a mim por estes laços tenebrosos que resultam na busca da vingança e que muitas vezes resultam em obsessões, em perseguições que duram muito mais que uma única experiência reencarnatória. Ou seja, existem perseguições, existem relações odiosas entre espíritos que duram 300, 400, 500 anos. Os espíritos desencarnam se odiando, reencarnam novamente se odiando, volta de novo se odiando, e quando um reencarna e o outro fica, é obsessão, e aí depois troca o polo, volta para o plano físico, ou está no plano espiritual, continua obsidiando, até que alguém, um dos dois, resolva perdoar. Aí quebra-se o vínculo. Aí quem perdoa, se é do fundo de seu coração, este segue. Continua a sua trajetória. Mas o devedor, ou aquele que não perdoa, este continua devedor perante a lei. Vamos lá. Na questão 296, Kardec pergunta: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Será que como espírito, uma hora eu gosto de um, outra hora eu gosto do outro, outra hora eu gosto... Será que nós somos muito volúveis também como espíritos? Porque no plano material, há osar, né? Será que no plano espiritual também há essa modificação muito grande? Vamos ver o sentido que os espíritos dão a essa pergunta e a resposta. Não, dizem eles. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Nós vamos comentar. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Aqui, novamente, eu faço aquela mesma pausa de tantas outras questões. Os espíritos estão respondendo relativamente a espíritos mais maduros, mais equilibrados, mais evoluídos. Então, eles, puros, é que têm suas afeições inalteráveis.
E aí a gente ousa dizer que estas afeições são tão sinceras, tão profundas, por conta das próprias virtudes que estes espíritos mais evoluídos têm, que para eles não importa o estágio evolutivo daqueles que eles amam. São espíritos que muitas vezes passam milênios auxiliando e aguardando que aquele a quem ele ama o alcance, para que possam estar juntos em planos espirituais mais equilibrados. Nós falamos um pouquinho sobre o homem, né? Quando a evolução é muito diferente, o grau evolutivo é muito diferente entre espíritos que se amam, eles até podem se visitar, se ver de quando em quando, mas não ficam juntos. Porque o padrão vibratório é diferente. Eles só poderão estar juntos quando se igualarem, quando se aproximarem do mesmo padrão vibratório. Eu citei para vocês como exemplo a mãe de André Luiz com André Luiz. Eu citei para vocês o exemplo que nós vamos ter nos romances publicados pelo Chico, que tratam de algumas vidas de Emmanuel, ressaltando principalmente o livro Renúncia, em que Alcione, que é um espírito muito amado de Emmanuel, já em um plano muito superior, retorna ao plano físico para que possa estar com ele mais uma vez, para que possa auxiliar da forma que ela acha possível. Mas eu não quero dar spoiler, vocês leiam um romance, não dá muito certo. Ela retorna ao plano espiritual, concluindo a sua tarefa. Ela não perde em nada a sua maturidade evolutiva, sua bondade, sua capacidade de amar, mas infelizmente o espírito, que nós conhecemos como Emmanuel, não sabe aproveitar mais uma vez aquela oportunidade reencarnatória. Vai passar mais centenas de anos distantes de Alcione. Então, é exatamente isso que acontece. Kardec fala aqui de espíritos mais equilibrados que têm essa afeição inalterável. Mas é claro que quanto mais imperfeitos, quanto mais impuros nós vamos tratar os espíritos, mais a sua afeição tende a ser superficial. É claro que existem também afeições sinceras, mas nós não podemos defender que todas elas são profundas, sinceras e inalteráveis. Quanto mais imperfeito o espírito, nós podemos afirmar, mais tendência a ser volúvel ele é. Por quê? Porque, via de regra, o espírito imperfeito não tem essa capacidade de amar como nós entendemos este amor do qual Jesus nos fala. Via de regra, espíritos impuros, imperfeitos, o que eles entendem por amar se mistura muito com a paixão carnal, com a posse, o controle, com os laços consanguíneos. Eu amo porque é meu sangue. Eu só amo porque é isso. Não, eu amo porque é meu pai. Eu amo porque é bonita, bonito. Eu amo porque é rico. E eu me interesso por uma vida confortável, enfim. Quanto mais imperfeito o espírito, mais volúvel as suas afeições são, porque, via de regra, seu sentimento amoroso é parte de amor, não é o amor completo. Ele ainda vai adquirir esta capacidade de amar. Vamos lá. Questão 297. Kardec pergunta: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Será que quando eu desencarnar, vou continuar amando meu marido? Será que meu pai, minha mãe, quando desencarnarem, vão continuar me amando? Será que os meus filhos, se vierem a desencarnar antes que eu, irão me amar no plano espiritual? Será que no final deste século, daqui a 80 anos, se nós tivermos a oportunidade de nos reencontrarmos todos no plano espiritual,
meus pais, meus irmãos, meu esposo, meus filhos, será que nós vamos nos amar? É a pergunta de Kardec. Responda. Sem dúvida. Desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, essa aqui é quase que uma complementação dos comentários que eu fiz na 296, quando eles falam assim: se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, eles não estão falando só da lindeza de alguém, da boniteza de alguém. Eles estão falando de causas, por exemplo, consanguíneas. Quer dizer, o amor que eu voto só porque pertence à minha família. Né? Ou vamos aumentar ainda mais o nosso entendimento. A cor da minha pele. A nação em que eu experienciei, se eu sou brasileira, americana, inglesa. Isso são causas físicas, materiais, basicamente. Então, o amor dos espíritos mais evoluídos independe disso. Mas, via de regra, grande parte da população terrena ainda se baseia muito no amor próprio, nos interesses materiais, nas questões consanguíneas, conjugais, patrióticas, linguísticas, religiosas, ou seja, é característica dos espíritos imperfeitos e impuros a separação. Os movimentos sectaristas. E é uma característica dos espíritos mais evoluídos. A igualdade. A universalidade. Eles passam a compreender mais e a sentir mais que todos somos irmãos. Então, qualquer diferença de cor, de sexo, de religião, de situação, até mesmo de tempo, não apaga a afeição verdadeira. Bom, questão 298. Kardec pergunta: as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união. E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Em resumo, nós somos criados pela metade? Será que no momento da minha criação, Deus pegou uma mônada, o princípio inteligente universal, partiu no meio e falou assim: esse vai ser o homem, esse vai ser a mulher, ou então vão circular, mas vai ser metade. Lá no final, essa metade vai reunir. Será que é assim? Resposta: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, os espíritos acharam por bem, nessa resposta, não trabalhar muito especificamente a questão das metades eternas. Mas eles vão falar desta afeição. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de amar tudo e todos. Quanto mais impuro e imperfeito o espírito, mais restrita a sua capacidade de amar. Daí surgindo, então, o que eles falam de discórdia, que caracteriza ainda a Terra. É o que eu falei na questão anterior, os movimentos de separação sectaristas. Quantas religiões sectárias? Religiões cristãs, pregando a divisão. Quando Cristo fez questão de afirmar que o Pai era amor, profundo amor, imenso amor. Só essa palavra com que Jesus designa Deus nos dá a pálida noção deste amor, Pai.
Então, do Cristo nunca partiu nenhum movimento de separação. Ele viveu isso. Ele acolheu a todos indistintamente. Afirmou que havia vindo para os aflitos, para os doentes, pois eram eles os necessitados. Chamou a atenção daqueles que se achavam perfeitos, protegidos pela lei, ou melhores dos que os outros, e fez questão de frisar a igualdade entre todos. Então Jesus nunca pregou separação, nem perseguição, nem ódio, nem violência, nem qualquer tipo de preconceito. Mas nós vamos terminar hoje aqui o nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. A gente retorna na terça-feira que vem, às 7h. Eu quero agradecer a presença da Elisete, do Carlos, da Denise, da Andréia, da Virgínia e do Anderson. Espero que vocês estejam gostando das temáticas abordadas por esse capítulo 6 da Vida Espírita. Ele é muito interessante. Aguardo todos vocês e os outros também que nos acompanham em outros horários dos nossos estudos. Terça-feira, 7h. Um grande abraço, bom final de quinta-feira para vocês.